Sejam todos bem-vindos. É muito emocionante essa nossa última palestra do ano, né? Essa nossa última aula. Essa semana quase fiquei sem voz, então a minha potência vocal está um pouco prejudicada, mas a gente vai se esforçar. Então eu não sei, de repente, se no meio eu vou ter que dar uma paradinha, né, para dar uma descansada na voz, e aí a gente tem uma comissão maravilhosa aqui das nossas aulas que nos presenteou com um café para a gente poder confraternizar aí final de ano, né? Então, para deixar o nosso momento mais gostoso. E essa troca do conhecimento, saber, enfim, a gente poder parar para conversar, né? E volta para aula, enfim, porque isso não é assim uma palestra, assim, né? Eu quero esse momento de amigos, né? Que nem no yoga a gente fala da sangha, onde a gente tem um grupo que a gente pode trocar ideias, trocar conhecimento e criar vínculos, né? Então, se vocês quiserem pegar um chá, eu já peguei o meu aqui, ou um café, tem chá gelado, tem chá quentinho, tá? Fiquem à vontade, no meio da palestra, enfim, para ir tomando um chazinho comigo, tá? Então, geralmente eu faço uma revisão da matéria, mas tudo está sendo gravado, como vocês viram, né? Justamente para a gente poder espalhar mais esse conhecimento e alunos novos que estão chegando poderem também assistir e acompanhar no seu tempo e rever, né, Elisa? Então, relembrar o que foi passado. Então, por isso que a gente está filmando. Alguém se incomoda, o Jonathan realiza umas imagens pra gente também deixar registrado. Se alguém não gosta, depois se manifesta que a gente respeita, tá? Então a matéria de hoje é sobre karma. A gente começou o aulão com os fundamentos do yoga, onde a gente explicou a parte cronológica do yoga, né, de como, da onde veio, os livros sagrados, enfim, para a gente entender que yoga não é só uma atividade física, né? Yoga é muito mais que isso. Então, essa aula, quem não assistiu, assiste, tá? Para fundamentar melhor todo o conhecimento. A nossa segunda aula foi sobre Purusharthas, tá? Purusharthas, segundo a tradição védica, são os despertares de consciência, né? Então, a gente passa por 4 estágios, onde a gente tem um desenvolvimento da nossa consciência. E aí, a última aula, que ainda não está disponível, mas vai ficar, foi sobre Varnas, que é para entender o nosso papel no mundo. Então, a gente falou muito sobre Dharma, e ali que apareceu muito o Karma. Por isso que eu senti a necessidade da gente trazer esse assunto mais aprofundado do Karma, que tem a ver também com o Dharma. Quem não sabe o que é Dharma? Quem chegou novo aí? Não sabe. Mais alguém? Juarez? Tá, então vou falar rapidamente. A gente vai ver ao longo da palestra também, mas Dharma é o terceiro estágio de consciência. O primeiro é Artha, que é onde a gente busca, os animais, enfim, a natureza, segurança. Para a gente seguir na vida, a gente precisa ter o básico para a sobrevivência, certo? Comer, ter um lugar para dormir, se sustentar. Então, tendo isso, a pessoa começa a buscar outras coisas além da sobrevivência, que são os prazeres. Então, ela já tem o feijão com arroz, aí ela parte para um prato mais elaborado, porque é saboroso, porque é gostoso. O problema tá que a gente fica só na satisfação dos prazeres. E aí a gente entra nos vícios e entra naquela roda onde a vida fica louca em busca de satisfazer os nossos desejos e os nossos prazeres. Só que a vida é muito mais que isso, né? E aí a gente desenvolve, dependendo do estágio que a gente tá, o terceiro nível, que é Dharma, que é quando a gente entende
que a gente não precisa só ficar olhando para o próprio umbigo. Que o que a gente faz aqui reverbera em tudo. Então a gente começa a escolher melhor como a gente faz para ter a nossa segurança na vida, o nosso trabalho. Como a gente faz e vive equilibradamente a questão dos prazeres, porque não. O legal na visão védica é que a gente está aqui, a gente também precisa viver a beleza, viver as coisas boas que o nosso planeta pode nos proporcionar, sem culpa. Mas não deixar que isso tome conta da gente. Faz sentido? E aí, desenvolvendo esse estágio de Dharma, onde a gente entende o propósito, a gente começa a trilhar para Moksha, que seria o quarto estágio, que seria um estágio de libertação. Então, convido vocês que não viram, assistam a palestra, que tá bem legal, né? E aí a seguinte, que é Varnas, que nós vamos publicar ainda, complementa essa. Por quê? Porque assim como tem um Dharma único, existe o Dharma pessoal, que seria o propósito que cada um tem aqui, o papel que cada um veio aqui, tá? Mas está na outra aula. Então hoje nós vamos falar sobre karma. E gente, eu fui montando a palestra, a aula foi ficando profunda, por isso que eu botei lá no grupo, se preparem, porque eu senti que eu não poderia falar de karma sem essa profundidade. E a gente tocar em assuntos bem interessantes assim, né? Então abra uma mente, tá? E vamos viajar comigo, né? Que nem eu falei pra Liz, adoro dar umas viajadas, mas vamos lá, tá? Podem levantar a mão pra perguntar, tá? Deixa eu tomar um chá, gente, por causa da garganta, tá? Então vamos lá. Eu precisava trazer para vocês esse conceito da cosmogênese. Como assim? Do princípio. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho do princípio de como a tradição védica, né, que são as escrituras dos Vedas, que é a escritura sagrada mais antiga no mundo, fala sobre a criação, né? Então, não tem como a gente não fazer um comparativo, né? Que no Ocidente, a forma como a gente aprende é a forma onde Deus criou, certo? O Deus Pai criou, ok? Mas reforça uma certa separação, onde eu estou aqui e Deus está lá, certo? Geralmente a gente aprende assim. E estabelece uma hierarquia do que é divino e o que é humano. Não estou dizendo o que é certo, o que é errado, gente. Só estou dizendo a forma mais ocidental que a gente aprende sobre a criação de tudo, tá? E no Oriente é diferente. Eles entendem que a criação ocorre na interação de dois princípios eternos e complementares. Então a vida só é possível com a união desses dois princípios. E é isso que eu resolvi trazer para vocês antes da gente falar de karma, para entender o karma, tá? Então a união dessas polaridades faz com que a vida aconteça, tudo aconteça, e não tem essa separatividade, porque o divino está em tudo. Conseguiram captar? Algum questionamento? Não? Vamos lá, qualquer coisa, pergunta. Então, o que são essas duas coisas? Essas duas polaridades, né? Eles chamam de Purusha e Prakriti. E a união de Purusha e Prakriti é que propicia a vida. Então tem uma foto ali, não sei se vocês enxergam direito, mas que simboliza essa dualidade em tudo, inclusive em nós, tá?
vamos lá. Então acompanhem comigo, tá? No círculo amarelo ali está representado Purusha, essa consciência pura, que a gente entende, se a gente puder dar o nome, como um aspecto masculino, tá? E Prakriti, a natureza primordial não manifestada. Eu não estou falando de natureza lá, árvore. Eu estou falando de uma natureza que ainda não é manifesta. Estamos falando de campo sutil, energético, tá? Ela representa o feminino. E a união dessas duas qualidades geram a inteligência primordial. Essa inteligência é que vai começar a trazer a ordem para o universo e o discernimento. E é daí que vem o termo Dharma. Porque o que é o Dharma? O Dharma é uma lei cósmica pela qual ela orienta o sentido de evolução no universo. Tá? Então é essa ordem inteligente, com discernimento, que tem a regência do Dharma. Ficou claro? Eu sei, gente, é muito complexo, mas eu tinha que trazer pra gente viajar assim junto, tá? E aí, essa inteligência começa a manifestar as coisas. Então a vida começa a partir da criação dessa inteligência, da união desses dois princípios. E aí ele cria o Ahankara, que eles chamam, que seria um ego cósmico. Como assim, Juliana, um ego? Uma identificação. Então, não é mais uma coisa única, o todo. Eu me identifico como algo separado. É isso que a gente chama de ego. Quando as pessoas dizem, é que o termo ego é muito ligado a egoísmo, uma pessoa egocêntrica. O que é uma pessoa egocêntrica? Que só pensa em si. Mas o ego faz parte de todo mundo. Todo mundo tem um ego dentro da psicologia, certo? O que é isso? Tem a Jane, tem o Samuel, tem a Kátia. São pessoas individuais, certo? Essa individualidade é o ego. Então ele começa a se multiplicar. Conseguiram entender? Em coisas, em tudo. Começou a se identificar com tudo na natureza. Não só nós, mas com tudo que existe. A partir do quê? De 3 princípios que a gente comentou, quem estava aí na última aula. 3 qualidades essenciais no universo, que a gente chama de Sattva, Rajas e Tamas. Gente, isso ano que vem eu quero trazer bem esmiuçadinho mais, tá? Só um apanhado pra gente aprofundar o conhecimento, tá? Mas essas 3 qualidades de Sattva, Rajas e Tamas existe em tudo. Existe nas coisas, existe nos animais, existe em tudo que existe, tá? Em diferentes proporções, tá? Vamos parar aqui. Alguma dúvida? Várias. Vocês estão mentindo. E aí onde nasce o karma? Aqui. A partir do ego. Entende? Eu me identifico como algo separado. Eu começo a ter movimento. Eu começo a ter intenção. Eu começo a ter ação e reação. Memória, consequência. Então são qualidades da nossa existência. E é aqui que surge a lei do karma, que é uma lei cósmica universal, segundo a tradição védica, tá? Certo, gente? Então, ficou claro aqui, essa consciência pura que eles chamam de Purusha, ela é estática, imóvel, é uma ordem inteligente que direciona o Dharma. E Prakriti é dinâmica, é mutável, é a atividade que sustenta o nosso karma. Tá? Então, os karmas, lembra que a gente viu essa flechinha lá pra cima? É o caminho, é o Dharma, é o propósito. Nosso propósito é esse. E aí acontecem ações e reações que vão nos fazendo
voltar para o nosso caminho. Faz sentido? Vocês estão com uma cara. Mas vamos lá. Então, Dharma, lembrando, né? Terceiro nível de consciência. Essa ordem é uma lei cósmica que leva todos os seres em direção à humanidade, à unidade. Por isso, da flechinha para cima. Dessa busca à unidade de novo. Tá? E o karma acontece ali no meio. E o karma, né? A gente geralmente entende karma como uma coisa ruim, certo? Todo mundo fala, ai, minha sogra é meu karma. Ou minha mulher é meu karma. Né? Não, morto não é meu karma. Que é algo a ser pago. Aqui se faz, aqui se paga. Né? Que a gente aprende. Que é um sofrimento. Esse é meu karma. Ó, a cruz ali, a imagem. Eu adoro trazer imagens. Né? E a gente vê muito também a palavra karma nos conceitos espíritas. Né? Dentro da filosofia espírita, onde no espiritismo se fala que karma é a lei de causa e efeito, né? Onde a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então a gente fala muito de karma dentro da espiritualidade, mas principalmente dentro da doutrina espírita, né? A gente não fala de karma, por exemplo, em outras religiões, né? Assim, tipo evangélicos cristãos, né? Ok? Mas a gente sabe que o conceito de karma é muito mais antigo. Karma vem de origem oriental, o termo, né? Dos Vedas. Lembra na aula dos Vedas? Que a parte que foi escrita desse conhecimento veio mais ou menos 5.000, 6.000 anos antes de Cristo, mas o conhecimento védico era passado de mestre a discípulo muito tempo antes. Então a gente está falando de mais ou menos 10.000 anos de conhecimento. Mas foi compilado quando surgiu a escrita, que é nesse período. E aí veio os Vedas. Então karma em sânscrito quer dizer ação. Ação. Então, lembrando, dentro daquela dualidade, né, Purusha não é afetado pelo karma. Então, a consciência divina não é afetada pelas ações, tá? A lei do karma regula a natureza, Prakriti, não Purusha. Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Então, o karma é a lei de causa e efeito que rege a natureza, que é um movimento, porque o que é imutável já é. Entenderam? Então, ação e reação acontecem em algo que é mutável, na natureza, manifesta. Tá difícil, gente? Falei que ia ser profundo hoje. Se não está acompanhando, pergunta. Nada. Vai pensando. Eu tenho uma dúvida. O que é a natureza que tu diz? Não é a natureza. Não é a natureza. É um princípio de uma natureza. Como é que posso explicar? É difícil explicar uma coisa assim. É uma coisa que a nossa mente tem dificuldade de entender. Porque a nossa mente também é produto dessa natureza. Entende? A nossa mente, ela também pertence a Prakriti. Ela é mutável. A nossa mente não muda o tempo todo. Então, tudo que muda pertence a Prakriti. Mas o que dá o movimento para ela? O que dá o despertar de vida para ela? Purusha. Senão ficariam duas coisas separadas. Então a vida acontece com esse princípio inteligente, essa consciência maior, com essa natureza sutil que juntas materializam tudo que existe. Foi? Agora foi.
Tá, então karma é a lógica da causa e efeito que opera dentro da natureza manifesta. Tá? Lembra? Pensamento, mente, não é manifestação bruta que nem nosso corpo, que nem esse computador, mas ela também é natureza sutil. Tem matéria sutil, porque tem vibração, tem frequência, né? Tô viajando demais ou estão acompanhando? Gurias, fala alguma coisa. Vamos lá. Então, tudo é energia, certo? Tudo é energia. Energia é vibração e frequência. Só que em formas diferentes, certo? Somos uma fração da energia dessa consciência maior, certo? A centelha divina, que a gente escuta em algumas religiões, né? Então, tudo que existe é uma manifestação divina, certo? A natureza, os mares, os animais lá, os animais, tudo. E o nosso ecossistema tem karma? O que vocês acham? Pausa pro chá. Quero ouvir. Horst tá com uma cara... Tá pensando. Mando. Vai lá. Gente, ninguém vai falar nada. É que eu acho que sim, porque meio que tudo tem um início, um meio e fim. Uhum. Né? Dentro disso tem ação e consequência. Então, tipo, a ação ali faz as ações, né, que o ser, né, o próprio ecossistema faz, ou de forma indireta. Tem uma certa consciência por trás disso, senão não ia fazer. O Michael é ótimo, né? Depois virar a outra, e assim vai repetindo. Concordam com o Michael? Sim. 17 anos, gente. Então, sim, tem. Lembra lá no princípio, né? Tudo cria uma identificação e aí começa a ter as gunas, que são aquelas qualidades, 3 qualidades que dão em diferentes proporções a forma a tudo, né? Então eu trouxe aqui para vocês que tudo que existe no nosso planeta, enfim, evolui. Todo mundo busca o retorno ao uno, que nem dizia Platão, né? Então ali, os minerais, os cristais, as plantas, as árvores, né? Elas possuem uma concentração maior de tamas. Um princípio de energia que é mais denso, inclusive na mente. Então, as plantas têm o seu karma, mas elas têm uma concentração maior desse aspecto, dessa qualidade energética, onde elas precisam estar. Diferente dos animais, que já começam a se movimentar mais, onde começa a ter instinto, princípio emocional, onde tem mais movimento, é regido muito por rajas, que é a energia do fogo, da ação. Então a concentração vai mudando, até chegar no ser humano, onde aumenta muito a concentração de sattva, onde a gente tem outros atributos, que é o quê? O discernimento. Um cachorro age por instinto. O ser humano, muitas vezes, né, deveria agir com discernimento. Faz sentido, gente? Então, dentro disso tudo está em evolução. O que evolui, olha só, é a capacidade da forma de expressar a consciência divina. Então, tudo está expressando o divino. Nós só somos manifestações, experiências para ele sentir tudo que existe. Eu disse para vocês abrir a cabeça. Nós somos essa manifestação. Por isso que a gente experiencia as coisas e a gente quer voltar para o uno.
Mas não só nós, toda a natureza vai lapidando, tá? Num comentário, vocês estão muito quietos, vocês estão com fome. Ninguém fala nada. Então, no Vedanta, que é o final dos Vedas, karma é a consequência da ignorância primordial. Como assim? O véu sobre a consciência. Então, lembra lá quando surge o ego? Ali, ó, o ego, a individualização. Ali começa os véus do que realmente a gente é. Antes, a gente sabia direitinho, porque nós éramos uma coisa só. Mas quando a gente começa a ter essa multiplicação, essa individualização, a gente começa a se identificar com a gente mesmo. Então, a gente começa a esquecer do que realmente a gente é. Faz sentido? Ou um pouco? Então a gente começa a ter véus. Lembra do véu do esquecimento? E aí a gente começa a ter véus. 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 Tudo. Não só nós. Então antes da ignorância, os véus, a alma é pura. É livre. Quando a ignorância surge, não estou falando da ignorância assim, né, no sentido ruim, gente. Estou falando na ausência de conhecimento, né, de clareza. Surge a noção do eu sou o fazedor. E daí nasce o karma. Porque daí eu faço as coisas. Eu vou fazer a palestra. Não. Eu estou aqui cumprindo um dharma. Que eu consiga manifestar o que for possível para o desenvolvimento meu e de todo mundo. Não sou eu que estou fazendo. Entendeu? Então, o ego, o karma, é produto desse esquecimento dessa verdadeira natureza. Ah, eu adorei essa foto, gente, do reizinho ali, né? Então, a alma se identifica com o corpo, com a mente, é a minha mente, é o meu corpo. E aí começam as minhas escolhas, e toda escolha gera uma reação. Entende então, karma? Que toda ação do eu, do meu corpo e da minha mente vai gerar uma reação. Vocês entenderam por que eu quis trazer isso pra gente entender karma? Porque senão fica muito longe, né? Quando eu comecei a montar palestra, eu fiquei assim, tá, mas e os bichos? E não sei o quê. E aí a gente vai indo, quando vê, viaja. Certo, gente? Nenhum comentário mesmo? Então, o karma nasce exatamente no instante onde surge essa individualização, tá? E o karma nesses outros reinos, né? Que a gente viu. Então, evolução. O que é evolução? Quando a gente diz, estamos todos em evolução. Todo mundo está em evolução de tirar esses véus para enxergar quem realmente a gente é. Certo? Não ficou mais fácil? É isso. E a evolução, segundo os Vedas, é o processo de refinamento de Prakriti dessa natureza, que expressa essa consciência que é Purusha. Então a vida e a evolução acontece em Prakriti, nesse refinamento de tirar esses véus para a gente de novo se conectar com aquela energia primordial que simplesmente é. Se a gente quer chamar de Deus, quer te chamar de consciência superior, dá o nome que tu quiser. Lembra, Paulo, na última palestra que a gente que eu peguei isso pra ele assim no final, que eu fiz uma analogia do átomo, da molécula, lembra? E ele, muito interessante esse negócio da similaridade do macrocosmos, microcosmos.
E aí eu disse assim, mas e aí? Qual é o ponto X da questão? O que anima tudo isso? O ânima. O que anima tudo? Os Vedas explicam assim. Lindo, né? É muito legal. Faz sentido, gente? Lizzie tá assim, uma cara. Tá pensando. Então, voltamos lá à natureza. A primeira fase, então, de consciência, né? É no reino mineral e no reino vegetal, onde a consciência é mais velada. Então, predomina aquela qualidade que eu falei, que é tamas, que tem as suas qualidades, que eu vou trazer em outra aula mais sobre isso. Onde tem pouca autonomia, pouca mente, né? Quase nenhum ego. Ela simplesmente é uma planta e é uma pedra. Ela tem um karma? Tem. Qual que é a função? Lembra? Tudo tem uma ação no mundo. Qual que é a ação da pedra e da planta? Sustentação e nutrição. Qual que é o karma da grama? Da comida para a vaca. Né? Os cristais não têm essa vibração, a gente já sabe o poder dos cristais, né? Então, começa por aí. Então, a consciência tá ali, ela é, mas a função dela ali é expressa dessa maneira. Dúvida, não? Aí depois vem a fase rajásica, que é a consciência ativa, lembra o instinto? Os animais, né? O reino animal. Então, existe ação, existe emoção. Por isso que o cachorro fica feliz, fica triste, fica com raiva. Emoções básicas, né? É o início do ego, onde ele começa a ter essa identificação, né, de território. A Marta sabe mais, né, essa coisa de biologia. Então, já começa aquele dono da matilha, né? Forte desejo. E pouca discriminação, ele age muito por instinto, certo? Qual que é o karma dos animais? Maturação emocional. Então eles vêm com o karma de lapidar, de queimar karma, refinar. Então a gente vê vários vídeos aí no Instagram, enfim, no YouTube, de animais tendo reações e conexões emocionais. Vocês não vêm observando como a natureza, né, vem aprimorando, eles aprendem, né? E é a fase onde a consciência se torna mais ativa. Lembra da consciência lá, né? Mas ainda sem discernimento. Ele age por instinto. E aí vem o ser humano, que deveria ter o discernimento, né? Onde predomina essa energia sattva, né? Essa clareza. Por que clareza? Porque agora a gente tem uma mente que discerne, que tem mais clareza do que é instinto, do que é certo, do que é errado, do que é moral, do que é imoral. A conversa começa a ficar mais difícil, né? Onde a gente começa a ter conceitos de ética, de responsabilidade, de autoconsciência. Aqui que a gente consegue ter essa capacidade de conseguir essa libertação que a gente falou lá em Purusharthas, né? E é aqui que o karma fica muito significativo, porque aqui a gente faz escolhas. Lembra a diferença que eu coloquei numa outra palestra? Do que nos distingue dos animais? É o nosso poder de escolha. Então, o karma do ser humano, per se, vamos dizer assim, por essência, é despertar espiritual, gente. Qual que é a ação do ser humano no mundo? Para que a gente veio aqui? Para evoluir.
Mas não só evoluir dentro de um ecossistema como os animais, mas para lapidar, tirar mais e mais e mais véus. É lindo, né? Então aqui a consciência pode reconhecer sua verdadeira natureza. É por isso que a gente está numa aula como essa. Para tentar entender, tentar se entender, tentar ajudar o outro, entender o outro, né? Mas vamos combinar, né? Como estão as nossas escolhas hoje? Só para vocês pensar. As nossas ações hoje estão de acordo com o karma que realmente a gente veio quanto espécie, que é a evolução espiritual? A maior parte do mundo está buscando evoluir espiritualmente, moralmente? Parece que não. Ou fica naquela função, Parece que não. né? Só para refletir. Então vamos lá. Karma, todo mundo então entendeu que é uma lei de ação e reação, que nem uma bola, tu quica ela volta, né? Toda ação gera uma reação para nós mesmos. Ponto. Então, a gente tem ações concretas e ações de pensamento. Eu lembro que quando eu dei uma palestra sobre karma no Centro Espírita, quando eu estava saindo, uma pessoa chegou e disse assim: gente, eu não sabia que pensar também gerava karma. Eu disse: então vamos cuidar o que pensa. Como assim, né? Se eu como um monte de porcaria, enfim, me jogo na comida, a consequência que vai voltar para mim é o quê? Sobrepeso, diabetes, enfim, um monte de coisa, né? Então é um karma bem concreto. Eu faço uma ação que é comer demais e vou engordar, pronto. E uma ação de pensamento. Fico pensando bobagem, fico me achando deprimido, fico vendo as coisas ruins da vida, isso vai me afetando porque eu sou isso, autoestima baixa, e aí o que vai acontecer? A pessoa adoece, somatiza mesmo, cria câncer, cria depressão, que gera pressão alta, gera arritmia, gera um monte de coisa. Entende? Então, tudo é uma ação que gera uma reação. Então, a gente precisa perceber, gente, a responsabilidade que a gente tem por tudo. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Porque isso vai reverberar no mundo e vai voltar para nós. Nós já vamos entender como, tá? Tudo vai gerar karma. Vocês querem dar uma pausadinha pro xixi ou alguma coisa? Não? Posso continuar? Nem sei quanto tempo tá dando. Mas enfim. Então a gente tem karma individual e karma coletivo. Hoje eu quis focar bastante em karma individual, pra gente trazer esse senso de responsabilidade que impacta no coletivo, né? Mas vamos lá. Mas como entender os nossos karmas? Vamos lá. Nossa professora de yoga deu um exemplo maravilhoso para entender karma. As bolinhas. Então, imagina que cada ação boa, pensamento bom, eu gero uma bolinha verde. Cada ação ruim, pensamento negativo, gera uma bolinha vermelha, tá? Então, se eu ajudo uma vovozinha a atravessar a rua, faço uma atitude, né, que colabora com o próximo, bolinha verde de karma, então eu crio um karma bom. Ajudo a plantar uma árvore, cuido da natureza, né? Contribuo com o ecossistema, gera uma karma bom, gera karma bom. Penso coisas legais, né? Não fico ali, vou lá e sou uma pessoa assim, que pra frente, geram karmas bons também. Mas, se eu não obedeço às leis de trânsito, por exemplo, atravesso o sinal vermelho, xingo, né? Isso é uma ação negativa.
gera um karma ruim. A gente não sabe porque daqui a pouco alguém tá com pressa no trânsito e te fecha. Daqui a pouco a pessoa tem que ir no hospital rapidamente, enfim, tu já xinga, já quer não sei o que, puxar uma briga. Então, entende? A gente não para pensar no que tá acontecendo. A gente já sai na... Quem dirige sabe, né? Jogar lixo na rua, ter inveja de alguém que daqui a pouco se deu bem, né? A inveja não é uma coisa legal, ou é? Não. Então, isso também é um sentimento que gera um karma ruim. Então, a gente tem o livre arbítrio, nosso poder de escolha, né? Se a gente vibra alto, como assim vibrar alto? Se eu tenho pensamentos no amor, na abundância, né? Pensamentos mais elevados e tal, vou ter reações e atitudes mais positivas, certo? Em prol do bem de todo mundo. Eu não fico só em mim. Mas se eu vibro baixo, no medo, na insegurança, na raiva, no apego, tudo é meu, vou pensar em mim, eu começo a ter atitudes mais negativas, certo? A gente não é mais tão fraterno. Faz sentido, gente? Então, tudo que a gente faz ou pensa, a gente escolhe pensar ou ser assim. Então, isso, gente, traz muita responsabilidade, é a palavra. A gente para de mimimi e achar que o que acontece aqui fora é que está culpado de tudo, né? E a nossa parte? E o que eu estou pensando para contribuir? O que eu estou fazendo para contribuir? Né? E como a gente acumula tudo isso? Né? Vamos imaginar que cada um aqui tem uma mochila. Que é aquelas bolinhas que a gente vai fazendo ação, reação, certo? Então toda ação gera um karma, né? Então onde a gente, imagina, a gente age e pensa o tempo todo. E tudo isso gera milhares de bolinhas. Umas verdes e outras vermelhas. E assim vai, conforme o que tu vai escolhendo. E aí tu vai acumulando essas bolinhas dentro dessa mochila, que seria no nosso corpo causal. Mais pra frente, quero fazer uma aula assim também, pra gente entender os nossos corpos sutis, tá? Então a gente vem pra essa existência porque na tradição védica a gente acredita que a gente tem muitas possibilidades de viver aqui novamente. Para poder tirar todos esses véus, a gente teve que passar por longos processos até a gente chegar no momento que a gente está hoje. Então a gente vem com uma quantidade de karmas, né? Que são os impulsos e as tendências que a gente vem acumulando ao longo de todo o nosso desenvolvimento, tá? Que são as sementes que irão influenciar as nossas ações. Como assim, Juliana? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Como assim? Roda de Vasanas. Na tradição védica, existe a roda de Vasanas. O que seria isso? Olha lá a mochila. A mochila carrega as bolinhas, certo? Cada bolinha é uma tendência. É um Vasana. Tá vendo lá em cima? É um Vasana. Então, cada tendência vai gerar uma vontade, uma ação na tua mente. Começa aqui. E essa vontade vai te fazer gerar uma ação. No caso, o karma. Estão acompanhando lá? Vasanas, tendências. Vrittis é a mente, onde gera vontade. E depois a gente, a partir de uma vontade, gera uma ação, que é um karma. E esses karmas vão gerar impressões, que eles chamam de samskaras, que são as experiências passadas. Cada ação que a gente faz tem um selo, tem uma impressão. Ok? Entenderam? Deixa eu tomar uma aguinha também, senão vou começar a tossir aqui neles.
Querem continuar? Gente, eu quero dar uma pausa para digerir um pouquinho, fazer um xixi, pegar um chá. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar um exemplo que é melhor, né? Vamos lá. Tristeza, tá? Digamos que eu tenho uma tendência a toda vez que eu fico triste, eu como doce. Então, tá vendo lá a fotinho da moça lá, na Beth, se jogando num pote de sorvete ou bolo, porque ela tá triste, o namorado terminou com ela, sei lá, né? E aí, essa tendência vai gerar na mente dela uma vontade, que é o quê? Comer doce, certo? Então, ali o carinha olhando o bolo, ele pensa, ai, que eu preciso comer um doce, porque eu tô me sentindo triste. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter a ação de ir lá no armário buscar o chocolate, come chocolate, come a barra inteira. Porque afinal de contas, né, o namorado terminou, sei lá. Isso vai gerar uma impressão, vai gerar um samskara, que é o quê? Quando eu como doce, eu fico feliz. Então, toda vez que eu ficar meio assim, meio triste, a minha mente vai ter aquela vontade de comer um doce. Ah, eu mereço um doce, porque eu não tô legal. Quem nunca, né? E aí tu vai lá e come. Mas eu mereço, né? E aí reforça aquela impressão de que quando eu não tô legal, eu como doce. E aí fica. Karma o quê? Ruim, né? Porque se eu fico numa compulsão de comer doce toda vez que eu fico triste, eu vou gerar diabetes. Uma certa fase da vida, né? Porque toda vez que eu tô triste, eu vou ter aquela tendência negativa de me jogar no doce. Faz sentido, gente? É real, né? Eu quis trazer exemplo prático, assim. E aí, o que faz isso? Esses karmas vermelhinhos, negativos, vamos dizer assim, né? Isso faz girar o que eles chamam da roda de samsara, que é a roda do karma, né? Onde toda ação feita, dominada pelo desejo e pelo apego, faz eu ficar tendo que encarnar. Fico naquela roda das reencarnações. Por quê? Porque o objetivo, segundo a tradição védica, é transcender, lembra moksha? É a libertação, é transcender essa roda de encarnação. É tipo, é a última vez que eu vou vir aqui nessa família. Não quero mais esse karma, né? Quem nunca já não falou isso? E aí justifica as dificuldades que a gente tem, porque a gente fica repetindo as mesmas questões por muito tempo. Então, a gente pode superar isso, aprender, para se libertar desse sofrimento que é inerente. A gente veio aqui e o sofrimento existe, não tem como fugir, porque querendo ou não, ele nos faz pensar em coisas para a gente tentar transpor esse sofrimento. Deveríamos, pelo menos, né? Usar o sofrimento e a dor para aprender, não para ficar vítima dela ou ficar subordinada a ela, né? Por quê? Isso eu trouxe na aula passada. Que existe uma expectativa da natureza. Lembra a natureza lá? Que é própria da vida. Que cada um de nós cumpra o seu papel e ajude a mover tudo. E tudo ascender, né? Girar de uma forma, não mais aqui, mas aqui, para chegar lá em cima, lá no Dharma, lembra? Eu vou fazer ações, vou ter reações, mas vamos tentar melhorar. E aí a coisa vai subindo, vai girando, e aí eu vou voltando, e eu vou aprendendo, vou tirando um véu, vou tirando outro véu, até que foi. Entenderam, gente? Legal, né? Ninguém quer perguntar nada. Fala, sei lá, nem comentário, Michael, tu que adora dar uns comentários legais. Tá refletindo.
É isso aí. Vai ter bastante coisa para refletir, né? Tá bem explicado. Ai, que bom. Me puxei, né, amor? Me É, puxei. não, vai. Então, vamos lá. Mas como podemos, na prática, porque a gente tem que trazer para a vida real, né, gente? Porque não dá para ficar só, ai, que o karma, isso aí, blá. Tem que ser na vida real. Para a coisa mudar, tem que ser para agora, né? Como que a gente pode mudar essas tendências? Primeiro, reconhecer. Identificar as nossas tendências. Como? Aí, lembra? Todo mundo fala autoconhecimento. Autoconhecimento o quê? Do que eu gosto de comer? Do que eu gosto de quê? Não. É tipo, eu tenho inveja de vez em quando. Reconhece que tu tem inveja. Né? Reconhece que tu é apegado. Ai, eu sou apegado à minha casa. Sou apegado ao meu cachorro. Sou apegado aos meus filhos. Sou apegado a uma roupa. Entende? Reconhecer que é natural a gente ter essas tendências que não são tão legais. Esse é o primeiro ponto. Autoconhecimento. Assumir que não é a bolachinha mais gostosinha do pacote. Né? Por quê? Daí a gente sai do piloto automático. A gente começa a se ligar. Das reações, a gente para de ter reação impulsiva, instintiva, né? Porque eu nasci assim, vou morrer assim. Sem consciência. Porque eu nasci assim, eu vou ser assim para sempre. Por quê? Só numa próxima vida. Né? Hã? É bem comum, assim. Muito, muito. Síndrome da Gabriela. É. E aí, se observar no cotidiano, gente. Se observar todo dia, toda hora, né? Mas sem esse auto-julgamento. Não pegar o chicote, ficar ali, eu sou muito ruim. Mas tu reconhecer. Principalmente os pensamentos que aparecem na nossa mente. Porque aqui a gente fica chutando cachorro, não fica assim jogando lixo no carro. A gente já não tá mais nesse nível de consciência, né, gente? De que joga as coisas assim. A gente já tá um up. Pelo menos a gente espera. Com paciência no trânsito. Né? Com muita paciência. A gente é muito Muito paciente bom. no trânsito. Muito paciente no trânsito. A gente é gentil, são gentil com a gente. É. Gentileza gera gentileza, né? Mas aqui tá controlado daqui a pouco umas ações aqui fora. Mas e aqui? Aqui dentro. Quando eu penso, quando eu vejo, ninguém sabe nada dos meus pensamentos. Mas eu sou uma santa. Né? Cara de paisagem. Mas por dentro... Né, gente? Tem bastante. E a gente faz isso, gente. A gente não é aqui, não. A gente faz. Todo mundo faz. Mas reconhecer isso e só reconhecer. Autopercepção, né? E as reações que a gente tem nas diferentes situações. Então, começar a observar. Não agir mais por instinto ou por reatividade. Antes de dar aquela explosão, tu respira. Né? Começa por aí. Então, alguns exemplos práticos, né? Por exemplo, um Vassana de reação automática. Então, alguém te irrita no trânsito, ou no trabalho, ou na família, né? Alguém te tira do sério. A resposta imediata é tu ficar com raiva, né? Raiva, que é um sentimento natural. Ou criticar, ou agir por impulso, né? Desligar o telefone na cara. Não gostei, pum! Né? E aí, a resposta védica disso seria que para, respira por 3 segundos, 1 minuto, 10 minutos, meia hora, se for preciso, né? E observa o que está dentro de ti, o que está acontecendo e não age. Primeiro, observa a tua mente. O que vai acontecer? O resultado é que tu não vai alimentar aquele Vassana de impulsividade. Tu vai agir, pelo menos com consciência.
Tu não vai mal. Pela primeira vez, quem age não é o condicionamento, a tendência. É a consciência. Estão ligados? Muda tudo, né? Então, olha só, tentei botar nas bolinhas pra gente entender as bolinhas. Eu tenho um Vassana lá em cima, uma tendência de ser raivoso, impulsivo, aquela pessoa esquentadinha, né? Aí acontece alguma coisa que gera essa emoção de raiva, e aí a pessoa vai lá e é agressiva. Verbalmente, fisicamente, não interessa o tipo, é agressiva. Isso vai gerar impressões de agressividade que vai aumentar essa impulsividade e vai ficar naquele círculo. Bolinha vermelha lá na mochila. Vai jogando. A cada vez que ela joga, bota a bolinha. E vai acumulando. E vai acumulando. Entende a responsabilidade? Aí depois, quando tu vem com aquele monte de cara, as bolinhas que vem lá, é verdinha ou é vermelhinha? Ai, mas a minha vida é desgraçada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá colhendo o que plantou. Tá? Como mudar isso? Olha as bolinhas verdes. Eu sou uma pessoa lá em cima, ó. Tem essa tendência a ser estourada, a ter raiva, impulsividade, agir por impulso. Vai vir uma situação que vai me gerar uma emoção de raiva, né? Isso vai aparecer na minha mente. Vai perturbar. Eu não tenho campo de ação nisso. Onde é que está meu campo de ação? Na ação. Ali onde está a estrelinha. Onde eu vou ter a opção de escolher em reagir como sempre ou ter uma ação mais pacífica. Escolhe. Tu vai ter a chance. Por isso do parar e respirar antes de agir. E aí isso vai gerar o quê? Uma impressão de opa, fiquei mais light, mais pacífico, não fui tão reativo. Isso vai gerar, gente, com o passar do tempo e da prática. Por isso que no yoga a gente fala muito da prática. A prática não é só asana no tapete. É a prática da vida, das ações que a gente faz o tempo todo. Então essa prática mais consciente vai gerar vassanas melhores, tendências melhores, entende? Bolinha verde. Fala aí, Paulo. Alguém levantou a mão. Diga. Recentemente eu vi uma pessoa falando justamente sobre isso, entrar em discussões. Uhum. A discussão é só uma guerra de ego. Você não quer chegar no senso comum, você quer ganhar. Então você pode participar disso de duas maneiras, sendo inteligente ou sendo sábio. Você sendo inteligente, você vai entrar na discussão e ganhar porque você é inteligente. Uhum. Você vai sobrepor sua... Argumentos. O sábio não vai entrar na discussão. Porque ele já sabe qual é a resposta, não precisa que ninguém convença ninguém. Afirmar e ter a confirmação. Exatamente isso. Entende? A mudança de atitude perante as N situações. Vamos para outro exemplo. Vamos ver o Vassana do consumo. Compulsão por comida, por compra, por vícios, enfim, né? Então, a gente tem a situação de vontade intensa e repentina de comer, né? Que nem a história lá da tristeza, lembra? Comprar, buscar prazer. Na verdade, tu quer satisfação, né? Mas o que a prática védica nos ensina? Antes de agir, a gente tem que perguntar. Se a gente está com uma fome, por exemplo, se é física, realmente eu estou com fome, meu corpo precisa de comida, ou é uma fome emocional? Né? Lembra? É parar. Parar e pensar. Perceber-se, né? E ficar em silêncio. E aí tu vai ter a tua ação, a tua decisão. Então fazer essa pausa já vai criar uma impressão nova no samskara. Vamos ver aqui, ó. Então vamos lá. Eu preciso sentir satisfação dos prazeres. Eu gosto de viver bem, né? Então eu tenho vontade de comer uma coisa bem gostosa. Porque eu mereço, né? A vida é boa. Eu preciso comer. Aí eu vou lá e como de novo um doce, ou podia ser qualquer outra coisa.
Mas aí, o que vai acontecer? Eu vou gerar aquela impressão que vai ficar acumulada, né? Onde eu vou ter a satisfação ao comer algo gostoso. Então, eu vou criar na minha mente que eu só vou ter satisfação quando eu comer coisas gostosas. Não vai mais ser porque eu preciso me nutrir. É porque eu tenho que comer uma coisa boa, porque daí eu vou estar satisfeita. Né? O que seria... Isso é um Vassana ruim, né? Lembra? Vai gerar um karma ruim. Uma bolinha vermelha. Por isso que eu botei as bolinhas tudo vermelhas. O que seria um Vassana melhor? Eu tenho lá, tá em mim, a satisfação dos prazeres. É a minha tendência. Aí vem na minha mente a vontade de comer algo gostoso. Mas daí o que eu vou fazer? Respira. Faz a pergunta. Eu vou ter o poder de escolha aqui. Por isso a estrelinha. É só nesse momento, gente, que a gente tem campo de ação. No resto, não dá para mudar. Porque a impressão já está lá. O Vassana já existe, a tendência é estar contigo. Mas o que tu faz quando aparece aquele pensamento, aquela vontade, aquele desejo, é que vai determinar se tu vai modificar as novas impressões que tu vai deixar para fazer um Vassana melhor. Uma vontade melhor. Faz sentido? A gente não tem campo de ação direto nas tendências. A gente tem campo de ação nas reações e nas escolhas que a gente vai ter. Então, a gente tem total responsabilidade nos karmas. Certo? O que a gente observa, por exemplo, é que em algumas doutrinas religiosas, o problema está no pensamento. O pensamento vai vir. Não tem como tu não pensar uma coisa não muito legal. Porque a tendência existe. Então, o que geralmente falam? Ah, tu não pode pensar essas coisas, porque daí tu se sente culpada. Eu tô culpada porque eu penso isso ou desejo aquilo. E aí tu fica numa posição assim de como é que eu vou mudar o que eu penso? Né? Vocês não percebem isso já ao longo da vida de vocês? Culpa pelo que estão pensando? Aí como é que eu vou mudar meu pensamento? Assim, tendo consciência dele, que ele não é legal. E aí daqui a pouco eu vou lá e... Não, mas respira. O que eu posso fazer para melhorar? E agir a ação de forma diferente. Então, eu não como. Eu quero satisfazer meu prazer pela comida, mas eu opto por não comer. Eu vou, sei lá, fazer uma coisa mais positiva, vou caminhar, sei lá, vai mudar o foco da ação. E aí eu vou ter um autocontrole daquele impulso de querer comer, por exemplo. E aí essa nova impressão vai gerar um novo Vassana, ó, a flechinha branca lá pra cima, onde eu vou ter satisfação em outras coisas a não ser só comida. Faz sentido? Então, agora eu tava ali indo pro banheiro, todo mundo, ai, agora tem que ver minhas bolinhas. Né, Marta? Ai, as minhas bolinhas. Mas é por aí. Então, a gente vai ter o desenvolvimento de uma nova impressão, de um novo Vassana, de autocontrole, que foi de ser mais pacífico, no exemplo anterior, e de não se jogar na comida para ser feliz. Então, não é porque é genético. As tuas escolhas não são genéticas. A culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu chefe. Não é culpa de ninguém. Não tem culpa, gente. É responsabilidade. Tá? E uma vez que a gente aprende isso, todo mundo tá ferrado agora. Todo mundo aprendeu, tu tem consciência das coisas, e agora se tu resolver não fazer, a escolha é tua. O karma é teu, meu bem. Que coisa, né? A gente tá buscando aprender agora. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Senão a gente não estaria aqui. Né? Então, fala. Mas isso não quer dizer que a gente não possa comer. Claro uma que fatia, não. Que nem eu fui no aniversário ontem, um pedacinho de bolo, eu vou comer inteiro.
Mas um pedaço vai. Na aula de Porque tu também tem o prazer, né? Na aula de Purusharthas a gente falou bastante disso, onde é inerente do ser humano usufruir dos prazeres. Não existe algo errado nisso, que muitas vezes, às vezes, nos condenam por isso. A questão é nós não nos tornarmos escravos disso, entende? Tem gente que é dependente de comida, dependente de álcool, dependente de droga. Você é feliz se fizer isso, aí é o perigo, né? Entende? A gente pode fazer tudo, desde que a gente tenha consciência e que aquilo que a gente está fazendo não nos domine. Isso. Tem que ter disciplina. Eu vi falando que o cara que é fumante, ele é disciplinado Para fumar. para fumar. Aham. A reação disso vai ser ele ter um câncer. É. Você tem reação. É disciplinado, todo dia ele fuma. É. A disciplina. É errado, mas é disciplina. Mas o exemplo do cigarro é ótimo, porque o meu pai fumava. E eu lembro que ele parou de fumar. Daí eu era pequena. Aí um dia eu conversei com ele, eu assim, pá, mas como tu conseguiu parar de fumar? Ele estava no trabalho, no intervalo, tava ele e o colega fumando. E o colega dele começou a tossir, mas assim, ó, aquelas tosse, né? E ele tava ruim do pulmão. E ele continuava fumando, os dois. E meu pai olhou, ele disse bem assim, eu vi, olhei pra ele, olhei pro cigarro, lembrei de vocês. Meu pai tem 3 filhos, eu e mais 2 irmãos. E aí foi meu último cigarro. Ele tomou a atitude e a ação de não fumar mais, porque a saúde dele era a mais importante, porque ele precisava criar os filhos e tá bem para estar presente com os filhos. Despertar consciente. Despertar de consciência. Então ele teve consciência que se ele continuasse fazendo aquilo, ele ia ficar que nem um colega e daqui a pouco ia morrer de câncer de pulmão, sei lá, ou qualquer outra coisa. Que aquilo não era um karma bom, não era uma ação boa, era a bolinha vermelha a rodo lá na mochilinha dele. Mas ele decidiu mudar esse selo, essa impressão, e teve uma atitude de não fazer mais. E aí ele disse que ele sonhava que estava fumando. E foi um período de crítico. É um processo, mas ele não fumou. E aí passou. Aí o Vassana foi. Entenderam? A tendência de querer fumar foi embora. Porque a persistência dele, a disciplina dele em não abrir a carteira de cigarro foi maior. Legal, eu não tinha programado isso, adorei a ideia do cigarro. Fala, Jane. Estava pensando aqui, acho que não sei se foi a primeira aula, a segunda que a gente conversou sobre a responsabilidade. Você falou muito disso, né? De ser responsável, de assumir seus sentimentos, seus pensamentos, né? Suas ações e começar a mudar. Então, você deu o exemplo do seu pai. Mas, assim, hoje eu percebo que muitas pessoas falam, eu sinto raiva porque fulano me irrita, porque... Então, um dos pontos principais é você reconhecer a sua responsabilidade. O outro pode me irritar, se eu permitir, né? Então, assim, ele vai fazer, aquilo vai me incomodar, mas eu vou ter uma ação Diferente. Se eu... Exatamente. Entende como, no fundo, gente, é simples. É que a gente, às vezes, não tem a determinação e a vontade e a disciplina de persistir. De não, eu vou querer mudar isso. Mas quem me fizer raiva, eu posso até não querer bater na pessoa. Mas por dentro, Vai ter um monte de bolinha vermelha lá. por dentro tu vai... Gente, na medicina chinesa, a raiva é a energia do meridiano de fígado e vesícula. A pessoa que não expressa, que não manifesta, que não trabalha isso de alguma forma, desenvolve geralmente problemas no fígado. Somatiza tanta raiva acumulada que pega no corpo. É batata quando eu faço a avaliação lá. E aí a gente vai vendo, a energia de fígado tá assim, assado. E pá, não, realmente eu tô com uma alteração no fígado, tô com não sei o que, papapá. É assim, gente. A gente é responsável pela nossa saúde e pela nossa cura também.
Não adianta tomar um monte de remédio e não mudar esse princípio que é a minha reação. E persistir naquela mudança. E persistir que uma hora ela não te afeta mais. Aí daqui a pouco o cara vai lá te incomodar, que nem a história lá que tu falou do sábio. Não vai pra lá. Eu vou aprender a lidar com isso. Porque, gente, o mundo não vai mudar porque tu quer. A gente só muda o que a gente faz. A gente pode, pelo exemplo, influenciar pessoas, situações, ser bons exemplos, né? Mas fora isso, essa pessoa tem todo o direito de não querer e de ficar lá, só querer saber de viajar, comer, vida boa e vamos beber. Quer ficar ali. É o grau de consciência de cada um. Agora, quem quer ficar estudando o que é Deus, o que é espiritualidade, de onde viemos, é quem já tá com essa, sabe? Ai, não é só isso. Vamos tentar entender. E ainda a gente pode morrer não entendendo, mas pelo menos tu tá tentando. Esse é o princípio da filosofia. Perguntar, questionar. É muito legal, gente. Eu adoro isso. Por isso que eu tenho vontade, sempre tive, desse momento, entende? Para isso acontecer. Porque com certeza alguma coisinha dessa aula vocês vão levar para a vida. Pode ser só a noção de bola vermelha, bola verde. Já é um grande começo, né? Pensa. Olha que ação. Gente, sabe? É muito. Que vai encher a mochila. Vamos melhorar essa mochila. Ah. Né? Porque pensa, como é que a gente sai daquela roda? Como é que a gente se ilumina? Quando não tem mais aqueles karmas vermelhos para queimar. Tu fez tanto por onde que tu não precisa mais. Tu tá liberto. Entende? É muito profundo, gente. E aí outros exemplos, só botei assim rapidamente. Vassana, o vizinho de Vassana, tendência, né? Da preguiça. A pessoa que tem tendência a ser preguiçosa. Tentar desenvolver um Vassana de entusiasmo. Não, eu vou ter o ânimo de fazer outras coisas. Não vou ficar acomodado. Tu pode optar. Ficar acomodado, porque tá com preguiça, ou não, tá bom, vou superar a minha preguiça e vou fazer alguma coisa. Aí tu muda, com o tempo, tu vai mudar essa tendência. Vassana da pressa, com a presença. A pessoa que tá sempre lá na frente, tá sempre ansiosa, tá sempre correndo. Traz para agora. Yoga, momento presente. Só por hoje no Reiki. Agora. Calma, puxa o freio de mão. Eu sei porque eu tenho muito disso. Quem me conhece sabe. E a gente é instigado, né? Pelo meio a ser mais assim. Olha o que é o WhatsApp. Antigamente tinha que mandar carta. Agora tu não vê o WhatsApp, tu fica brabo porque a pessoa te ignorou. Né? Imagina, não vai te responder na hora que tu quer. Né? Outros rápido. Vassana da crítica, a tendência a ser muito crítica. Tentar ter mais compreensão. Medo, tendência a ter muito medo. Desenvolver coragem. Como é que a gente vence o medo? Tendo atitudes mais corajosas. A gente não vai apagar o medo. A gente vai aprender a lidar com ele, mas com atitudes que nos desafiem, né? Vassana da negatividade. Aquela pessoa que é nuvenzinha negra, né? Tentar desenvolver a apreciação pelas coisas. Não, tá dando errado aqui, mas vamos ver como vai resolver, como a gente pode fazer. Não, mas isso é legal, ó, no meio do temporal. Tá? Vingança. Aquela pessoa que é vingativa. Trabalhar o quê? Perdão. Né? Vitimismo. Trabalhar autorresponsabilidade. Deixar de... Então, hoje a aula assim, de karma é muito para deixar de mimimi e de não somos vítimas de nada. É autorresponsabilidade pura.
Inveja, trabalhar como inspiração. Então, daqui a pouco aquela pessoa, veio aquele sentimento de invejinha, sabe aquela invejinha? Invejinha branca. Invejinha branca, que é do bem. É olhar aquilo como não. Eu sinto isso. Por quê? Porque tu também quer daqui a pouco aquilo. Tá tudo certo, mas então te inspira, não inveja que é que ela se ferre. Né? Te inspira nas coisas legais. Perfeccionismo. Entender que a coisa é progressiva, não vai ser do jeito que tu quer sempre. Culpa. Se culpar por tudo. Desenvolver, tô aprendendo. Errei, mas tô aprendendo, né? Rigidez. Aqui é rigidez não só do corpo, mas rigidez da mente. É aquela pessoa que não muda, não abre o pé, é ser mais flexível com as situações, né? E o orgulho. Aquela pessoa orgulhosa. E o ego, lembra? É ter o quê? Mais humildade. Só para vocês levarem para casa para reflexão. Quando chegar lá, vamos destrinchar então essa mochila para ver o que tem aqui dentro, tá? Então a chave, toda vez que a gente evita alimentar essa tendência, a gente enfraquece esse karma negativo, né? E toda vez que a gente tem consciência disso, a gente cria um novo caminho, um novo Vassana. E a gente vai limpando os karma. Karma vai ter. Vamos ver se é bom ou se é ruim, né? Então, de novo, autorresponsabilidade. Eu não vou grifar aqui de novo, que a gente está falando disso o tempo todo, né? Nós não somos vítimas. Já falei bastante disso, né? Não podemos mais culpar ninguém pela nossa infelicidade ou situações desfavoráveis. Se a gente tá numa situação que não é legal, independente qual seja, a gente sempre tem que olhar para essa situação como tá acontecendo. O que eu tenho que aprender com isso? E com doença é igual, gente. Uma vez no hospital, quando eu trabalhava no hospital, tinha um senhor que estava internado, acho que era a segunda ou terceira vez de recidiva de câncer. E eu lembro que uma vez ele disse assim: agora eu aprendi. Agora eu sei o que eu preciso mudar para ver se de repente eu consigo me curar. Ele falou bem assim, gente. Eu fiquei assim. Olha a consciência do cara. Porque é a mesma história do fígado. Vai acumulando tanta coisa que desenvolve uma doença. Se ele não para de sentir raiva, a doença vai ganhar. Entende? Então a gente tem sempre a escolha. A gente já falou também. Nós podemos fazer diferente agora. Não adianta ficar naquele xalalá de que a culpa é do karma, é meu karma e não sei o quê. A gente pode mudar. E agora vocês aprenderam o caminho. Né? Então tá na nossa mão. Trocar o termo aqui se faz, aqui se paga, por aqui se faz, aqui se aprende. Por isso que a roda fica. E aí, né, foi tu, né, Juarez, que falou da roda que sobe. É aqui se faz, aqui se aprende. Aqui se faz, aqui se aprende. Se não aprende, fica. Aí aprende, vai, sobe mais um pouquinho. Aí vai subindo, até que aprende tudo. Pois cada existência é uma grande escola com novas oportunidades. Por isso que quando eu fui entender assim, o que eu acreditava, fazia mais sentido acreditar em múltiplas existências do que uma só, gente. Pra mim, tá? Tá tudo certo quem acredita em uma só. Mas pra mim, eu sempre falo isso pros meus pacientes. Quando tu trabalha numa UTI pediátrica e vê bebês com dias morrendo e mães daquele jeito sofrendo, como que tu explica isso? Eu só encontrei explicação em múltiplas existências para justificar uma perda precoce, para justificar um sofrimento, né, Marta? Trabalhou 300 anos em UTI pediátrica. Então, se tu não desenvolve alguma coisa que te traga
um conforto ou que tu tenha alguma explicação, pelo menos para ajudar a tua mente a lidar com aquilo, gente. É de pirar. É de pirar. Então, os questionamentos com doença, problema financeiro, depressão. Eu não mereço isso. Eu sempre fui tão justa, tão legal, me sacrifiquei tanto, isso é injusto. Nada é injusto. A justiça de Deus, enfim, cosmos, dharma, Ísvara, é plena. Nós somos só o resultado, né? Então a resposta para esses questionamentos, né, tá na forma como a gente vai mudar. Mudar uma situação financeira, mudar uma situação de doença, fazer o que precisa ser feito, sabe? Aceitar e tentar ter mais leveza. Melhor assim, né? Do que ficar assim. Né? Mas eu não tenho mais força. Eu tô cansada, desanimada, não tenho mais esperança de nada. Ninguém nunca teve isso, né? Às vezes dá vontade assim, né, papito? Quando a Elisa tava lá no hospital, né? Então, onde a gente encontra força, gente? A gente precisa encontrar um caminho onde tu consiga trazer não, vamos melhorar isso. Buscar dentro de ti. Porque pensa, nós somos o todo, certo? A gente é a centelha divina. A gente tem tudo dentro. Porque não é lá e aqui, é aqui. Né? Então, por que eu tenho que buscar fora soluções para os meus problemas? E as respostas que eu preciso, se eu posso fazer isso aqui? É difícil fazer isso aqui. Dói, é desconfortável, né? Aí é mais fácil ficar assim, olhando para cá. Porque a culpa é de todo mundo. Eu só sou o resultado de problemas que acontecem aqui fora, porque eu tô tudo certo. Mas não é assim. Então a gente precisa desenvolver, encontrar um caminho. Não tem receita, gente. Cada um vai encontrar um caminho. Na primeira aula a gente falou do Everest, lembra dos caminhos? Cada religião é um caminho, cada filosofia é um caminho. Tu vai encontrar que melhor faz sentido pra ti, pra tu ser uma pessoa melhor. Agora, se o caminho do outro é outra coisa e que tu não concorda, o problema é teu. A pessoa tá bem ali e ela tá sendo uma pessoa melhor ali, tá tudo certo. Não tem que ficar naquela briga, né? Que nem o Paulo falou ali, de quem tá certo, quem tá errado, a religião certa, a religião errada, a filosofia certa. Não! É tu encontrar o que vibra, o que faz sentido pra ti. E pronto. E vai fazer a tua reforma interior. Através... Fala, Jane. Eu tô pensando que tem um ditado do copo, né? Meio cheio, meio vazio. E eu gosto muito de falar disso porque, assim, eu gosto de tentar ver sempre o copo meio cheio. E tem momentos que eu vejo ele meio vazio, claro, óbvio. Tem momentos que eu tô preocupada, que eu tô angustiada. E aí, como você disse, né? Eu tô vibrando bem baixa, né? Quando eu consigo parar e pensar e enxergar isso, e aí eu acho que o desafio é enxergar que você está vendo o copo meio vazio, que você está vibrando realmente bem baixo, e tentar ver ele meio cheio. É o mesmo copo. O copo não muda, é o mesmo. Mas a percepção muda. A percepção muda. E é interessante, todo mundo tem problema. E o problema, ele é grande para cada um. Então, assim, não dá para comparar o problema de uma maneira com outra. Cada um tem o seu problema no seu nível. E o que vai fazer o tamanho dele é o como você vê. Tá? É o como você, a sua bagagem, a sua capacidade de olhar para aquilo e tentar ver o copo meio cheio e meio vazio. E isso, quanto mais você vê ele meio vazio, mais você vai ficar para baixo e isso, né? Aí fala das bolinhas, né? A gente vai ficando ali. A tendência. A primeira coisa, eu acho que é isso, é olhar para si, ver que você está olhando para o copo. Identificar. E falar, tá, como que eu mudo isso?
né? E aí as coisas, você acaba vendo possibilidades, oportunidades. Eu acho interessante que às vezes você vê alguém falando sobre a vida dela, né? Tem umas pessoas assim que você vê aquele sorriso, aquela alegria e tal. Se você senta do lado dessa pessoa e você começa a perguntar e ela começa a falar da vida dela, você tem vontade de chorar. Você fala, nossa, nem imaginava que as pessoas já passam por tudo isso, que ela tem esse problema. Aí tu vê como o teu problema é pequeno, às vezes comparado com o que aquela pessoa tá vivendo e ela tá de boa. Ela tá bem, né? por quê? Porque ela tá vendo que tem coisas positivas. Exatamente. Apesar de todos os problemas, ela tem coisas a comemorar, a viver. Exatamente. É a gratidão, né, aqui, gente? É a gratidão. É bem isso. É exatamente isso. Mas às vezes a gente não tem a força sozinho, né, gente? Que a oração pode trazer, que a meditação pode trazer, que o autoconhecimento pode trazer, que o autoestudo, autocuidado. Às vezes a gente precisa de ajuda. E aí identificar assim, não, eu preciso de um médico, eu preciso de um terapeuta, eu preciso regular minha energia de alguma forma. Existem tantas coisas que podem ajudar a gente a melhorar essa vibração. E por que não? Né? Então, caminhos tem, ferramentas existem para a gente poder pegar essa ajuda para a gente conseguir transmutar muitas coisas, muitos desafios da vida, né? Então, vamos finalizando, vamos fazer né? Se tudo na criação é Prakriti, é natureza, né? A natureza em movimento. E Purusha é essa consciência em silêncio. Então nós não somos prisioneiros do karma. Nós somos observadores dele. Fiquem com isso, gente. Nós somos muito mais do que esse vucu-vucu todo. Os vasanas, as tendências, aparecem como sombras antigas, lembra? São as tendências. Mas nenhuma delas é o nosso verdadeiro eu. A gente está carregando tendências. Elas são apenas hábitos da mente, ecos de vidas passadas, né? De experiências passadas, reflexo das experiências. O que nos prende ao samsara, às rodas da reencarnação. Não é o mundo, não são os outros, não é o destino. Não é isso que nos prende a essa roda. É apenas o hábito de agir sem perceber. Lembra da estrelinha? Eu percebo o pensamento, eu percebo o negócio. É ali que eu tenho o campo de ação, a ação. O momento em que você coloca consciência entre o impulso e a ação, nesse exato instante a roda de vasanas começa a perder força. A vida externa muda porque alguma coisa interna dissolveu. Faz sentido agora? E esse é o verdadeiro propósito do Dharma. Não nos moralizar, punir, isso é pecado, isso é errado. Não, mas nos libertar. Cada escolha consciente realinha você com o que você sempre foi. Um centro de pura presença, lembra? Purusha. Ilimitado, indestrutível, livre. Ele simplesmente é. Cada um é. Então, eu queria que a aula de hoje, vocês lembrassem que karma é a história da mente. Mas que a gente não é a nossa mente. Nós estamos além da mente. A mente é só também uma manifestação de Prakriti. E quando você volta ao seu centro, nenhum vasana, nenhuma tendência tem poder sobre você. Quando tu assume as rédeas, né? E aí a roda para.
e a libertação começa. Então, gente, muito obrigada. Opa!